Milionário recebe mensagem errada de mendiga pedindo leite para beber e fica surpreso. A pequena cidade de São Joaquim, ensolarada de um jeito simples, estava prestes a ser agitada por um evento inesperado. Sara, uma mãe solteira de olhar cansado e com a fralda de seu bebê, Noah, já um tanto desgastada, não tinha outra escolha senão pedir ajuda. A situação era crítica. Sem trabalho e sem dinheiro, ela sentou na mesa da cozinha, a única luminária piscando fraca atrás dela. Com um sopro de esperança, digitou uma mensagem que buscava socorro. Rafael, por favor, preciso de leite para o Noah. Não tenho o que dar a ele. A mensagem deveria chegar ao pai relapso de seu filho, mas um deslize no número de telefone a levou a Ricardo Almeida, CEO de uma grande empresa de tecnologia. Um homem que parecia estar longe da realidade daquela sala mórbida, cheia de sonhos desfeitos. Ricardo! Ao abrir a mensagem em seu luxuoso escritório, ficou em choque. O choque se transformou em compaixão. Uma mãe desesperada pedindo ajuda. E ele não podia ignorar. Sem hesitar, fez algumas ligações. Em menos de uma hora, organizou uma entrega de leite, comida e itens essenciais para a casa de Sara. O coração dele batia acelerado, enquanto imaginava o que poderia acontecer. Quando Ricardo chegou à casa de Sara, sentiu uma mistura de tristeza e determinação. A entrada estava um pouco suja e a pequena janela deixava passar um brilho tímido do sol. Sara atendeu, assustada. Seus olhos arregalados e a pele pálida. A imagem dela com Noah nos braços, seu corpo exausto, fez com que a empatia de Ricardo crescesse ainda mais. "Estou aqui para ajudar", disse ele, oferecendo sacos cheios de suprimentos. "São para mim? Não posso aceitar", murmurou ela, hesitante. Ricardo sorriu. "Você precisa disso, e eu gostaria de te oferecer uma nova oportunidade de emprego. Posso te contratar como minha assistente pessoal. Você tem a competência e merecia uma chance." O sorriso de Sara se desfez rapidamente em um olhar de dúvida. Como poderia aceitar? No entanto, as esperanças de uma vida melhor eram irresistíveis. Mal sabia ela que aceitar ajudaria a desencadear uma série de eventos perturbadores. Enquanto isso, Rafael, o pai responsável de Noah, reapareceu nas sombras, decidido a reivindicar o que considerava seu. Junto a ele, Victor, o ambicioso CFO da empresa de Ricardo, com um plano maligno para a riqueza às custas da empresa e da confiança de todos. O que deveria ser o início de um novo capítulo na vida de Sara transformou-se em uma luta tortuosa. Ricardo e Sara tornaram-se aliados na difícil missão de manter a empresa diante de traições e manipulações. Em meio a ameaças e sussurros, um documento comprometedor sobre Victor apareceu. No entanto, a volta de Rafael deixou tudo mais incerto. Ele estava disposto a tudo e a tensão aumentava. Quando Ricardo decidiu enfrentar Victor, a atmosfera mudou. A sensação de alerta crescia. Dentro da empresa, uma sombra parecia vigiar cada movimento deles. Será que eles estavam prontos para desvendar a verdade ou cairiam na própria armadilha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Ricardo decidiu enfrentar Victor, a tensão no ar se intensificou. Ele tinha uma sensação estranha, um formigamento na pele que o fazia arrepiar. Miguel, um dos colegas de trabalho de Ricardo, entrou apressado no escritório, os olhos arregalados, como se tivesse presenciado algo que não deveria. O ambiente estava carregado, como se todos estivessem segurando a respiração. Ricardo, você precisa ver isso! Miguel exclamou, esticando seu celular como se fosse uma prova irrefutável. A expressão em seu rosto era de pânico. Ricardo se aproximou, o celular na mão, e a imagem que viu deixou seu coração disparado. A mãe de Noah, Sara, em uma reunião, rindo e conversando com Victor. Uma sensação de gelo percorreu sua espinha. O que estava acontecendo? O mundo parecia girar. Aquela mulher, seu porto seguro nas últimas semanas, estava se reunindo com o homem que ele estava prestes a desmascarar. Seu estômago se revirou. Como ela poderia estar ao lado de Victor? Ele não conseguia entender. Não, isso não pode ser verdade, Ricardo sussurrou, quase sem voz. Miguel, que via a expressão horrorizada no rosto do amigo, tentou acalmá-lo. Talvez tenha uma explicação, Ricardo. Vamos até lá e... Mas Ricardo não conseguiu esperar. Ele precisava descobrir a verdade. A raiva borbulhava dentro dele enquanto ele saiu apressado, pensamentos confusos e desejando entender o que estava acontecendo. A cena que encontrou ao chegar no restaurante era como um soco no estômago. Sara e Victor estavam à mesa, rindo e se olhando daquele jeito que fazia o coração de qualquer um sangrar. Ele quase não conseguiu acreditar nos próprios olhos. O homem, que ele considerava um traidor, estava claramente envolvido em algo maior. Mas Sara, como ela poderia estar na mesma mesa que seu inimigo? Sara! Ricardo gritou, a voz ecoando no espaço, atraindo olhares surpresos. Ela virou-se, seus olhos cheios de confusão, mudando rapidamente para uma expressão de culpa. O que está acontecendo aqui? O silêncio se instalou. As pessoas em volta se entreolharam. A tensão era palpável. Victor sorriu. Um sorriso confiante. Como se estava esperando aquele momento. Ah, Ricardo, que bom que você veio. Estávamos apenas discutindo negócios. Negócios? É assim que você chama isto? Ricardo respondeu, a raiva subindo. Sara, como você pôde? Depois de tudo que passei para te ajudar, você está aqui, ao lado dele. Eu não sabia que você viria. Sara gaguejou, sua voz trêmula. Ele me disse que tinha uma proposta de emprego melhor. Ricardo sentiu o calor subir à cabeça. Uma proposta de emprego do Victor? Você não sabe as intenções dele. Ele está aqui apenas para te usar. Por que não consegue entender isso? Mas antes que Sara pudesse se explicar, um barulho ensurdecedor interrompeu a discussão. O vidro da janela se estilhaçou, com um tiro. O pânico rapidamente tomou conta do restaurante. As pessoas gritaram, se jogando ao chão. Ricardo olhou para todos os lados, sem entender o que estava acontecendo. E em meio ao caos, ele viu um rosto familiar com um sotaque ameaçador. Era Rafael, o pai de Noah. Ele estava lá, com a arma na mão, seus olhos cheios de desprezo. Fugi por muito tempo, mas agora eu estou de volta. Ele gritou desafiador, a adrenalina pulsando. E ninguém vai levar meu filho.
O que era uma simples discussão agora se tornou um pesadelo. As emoções agora escandalosas, o ambiente em choque, com a vida de todos em perigo. A verdade sobre as intenções de cada um estava prestes a sair à luz. Ricardo olhou para Sarah, entre o medo e o desespero. Sarah, fique atrás de mim. Ah! Enquanto a sirene da polícia começava a soar ao fundo, Ricardo se perguntava: será que poderiam escapar disso? E mais importante, o que realmente estava acontecendo entre Sarah e Victor? A tensão estava apenas começando e as revelações se aproximavam como uma tempestade prestes a se desabar. O vidro estilhaçado e a multidão em pânico fizeram com que a adrenalina de Ricardo chegasse ao limite. Ele se virou rapidamente, protegendo Sarah e Noah com seu corpo, os olhos buscando a origem do disparo. O coração dele pulsava forte. A cena era desoladora. "O que você quer, Rafael?" Ricardo gritou, tentando manter a calma na tempestade. Rafael, com a arma em punho e um olhar de pura raiva, estava ali, mais perto do que todos poderiam imaginar. Seu rosto estava contorcido, como se o ódio estivesse transformando. "Você não tem ideia do que você fez", ele vociferou, apontando a arma em direção a eles. Sarah começou a chorar, com Noah tremendo em seus braços. "Fica longe dele, Rafael. Você não pode fazer isso." A voz dela estava cheia de desespero, mas havia algo mais. Uma fraqueza que Ricardo não conseguia identificar. O pânico no ar era palpável, e foi nesse momento que uma rotação inesperada tomou lugar. A porta do restaurante se abriu com força e uma figura conhecida surgiu. Victor. Ele estava ofegante, como se houvesse corrido uma maratona. No entanto, a expressão em seu rosto era de triunfo. "Rafael, o que você está fazendo aqui?" Victor pareceu mais um cúmplice do que uma vítima. Ricardo ficou paralisado. Rafael olhou para Victor, a confusão dominando seus olhos. "Você me traiu, Victor. Você estava por trás de tudo isso." Não havia uma resposta, apenas o sorriso arrogante de Victor, que se aproximou lentamente de Rafael, como um jogador de xadrez. "Você sempre foi um peão na minha partida, e você nunca percebeu." A revelação caiu como uma bomba, e quando menos esperavam, Victor apontou para Sarah. "Você achou que poderia se esconder, ajudando Ricardo? Como você é ingênua." O olhar de Sarah se transformou em choque. "O que você quer dizer?" Seus olhos se encheram de lágrimas e a fragilidade dela ameaçava despencar. A dor nas palavras dela atingiu Ricardo como um punhal. Ele precisava se aproximar, descobrir a verdade. "Ela é mais do que você imagina, Ricardo." Victor riu, a malícia escorrendo de sua voz. "Sarah, você realmente pensou que eu te deixaria sair dessa? Você estava destinada a me ajudar desde o início, e agora seu passado está voltando para te assombrar." As revelações foram como um relâmpago, iluminando o escuro. Sarah hesitou, mas a verdade começou a se fazer evidente. Ela estava ligada a Victor de maneira que ninguém sabia. O mundo parecia desabar à volta de Ricardo. "Não, isso não pode ser verdade." Ele se virou para ela, buscando respostas. "Sarah, você tem que me explicar." Nesse momento, o pânico cresceu e os gritos aumentaram. A sirene da polícia estava mais próxima, mas a tensão no ar era tão densa que parecia quase física. Rafael, percebendo que a situação estava fora de controle, olhou para Victor, como se pesasse suas opções. "Você está certo, Victor. Eu não sou apenas um pai buscando seu filho. Estou aqui por um motivo maior. E você não vai me impedir." E sem aviso prévio,
Ele virou a arma para si mesmo, preparado para um desfecho trágico. Ricardo não podia acreditar no que estava vendo. Não! Não faça isso! Ele gritou, mas era tarde demais. O som do disparo ecoou novamente, e tudo ao redor ficou em silêncio por um instante que parecia uma eternidade. No meio do caos, as revelações sobre Sarah e Victor pairavam no ar como uma névoa densa. O que mais estava escondido naquela teia de mentiras? Quando o silêncio se instalou, uma única pergunta ficou na mente de Ricardo. Será que ele ainda conhece Sarah? E, qualquer que fosse a resposta, a tempestade estava apenas começando. O caos se instalou rapidamente após o disparo. Todos gritavam. A tensão vibrava no ar como eletricidade. O coração de Ricardo estava em frenesi, a adrenalina pulsando forte enquanto ele se virou para Sarah, buscando garantir que ela e Noah estavam a salvo. Mas o olhar de desespero dela estava fixo em Rafael, que ainda segurava a arma, o rosto uma máscara de ira e desespero. Sarah, fica aqui, não se mexe! Ele gritou, forçando-se a manter a voz firme. Mas em meio ao pânico, não havia garantias de segurança para ninguém. O restaurante estava em uma confusão total. Pessoas se jogando ao chão, buscando cobertura, enquanto outros corriam em direção à saída, desesperados. O olhar de Ricardo se fixou em Rafael, lembrando-se da profunda tristeza que a ameaça estava evidente e ele precisava desarmá-lo, desviar sua atenção de Sarah e Noah. Rafael, você não precisa fazer isso! Ricardo gritou novamente, tentando atrair a atenção dele. Nenhuma dessas pessoas está envolvida na história entre você e Sarah. Ninguém precisa se machucar. Ele viu o semblante de Rafael vacilar, mas a fúria ainda dominava suas ações. Então, algo aconteceu. O celular de Sarah começou a vibrar. Um som quase perdido em meio ao barulho do tumulto. Ela o pegou apressadamente, sua expressão mudando rapidamente de confusa para horrorizada. Não, não pode ser! Ela sussurrou, mãos trêmulas enquanto olhava para a tela. Ricardo não hesitou. O que foi, Sarah? O que está acontecendo? Mas ela não disse nada. Ao contrário, aprofundou o olhar, fixando-se em Rafael, como se tivesse visto um espectro. Sarah, o que você viu? Ele insistiu, mas as palavras dela vieram com um tremor nos lábios. Eu não queria que você soubesse. Foi então que a revelação caiu como uma bomba. Rafael, ele! A voz dela quase não saiu. Ele é meu irmão. O silêncio se instalou ao redor. Aquelas palavras pairaram no ar, pesadas e nascidas de uma dor profunda. Ricardo ficou paralisado, tentando processar a revelação devastadora. Não é possível! Ele murmurou, olhando para Rafael, que também parecia ter perdido o chão sob seus pés. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça estavam mudando e a confusão só aumentava. Não é verdade. Sarah, Rafael gritou, a raiva repentinamente substituída por um desespero visível. Ajudem-me a entender. Eu não tenho um irmão. Sua voz agora soava quebrada, como se cada palavra o estivesse rasgando por dentro. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, a incredulidade colorindo a cena como um manto pesado. Ricardo observou, em um misto de choque e compaixão, enquanto Rafael pareceu lutar contra a verdade que o cercava. A magia e a desilusão estavam em uma dança agonizante. Saímos de caminhos diferentes, mas você sempre soube de mim, desde o dia em que,
Sara interrompeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Desde o dia que eu decidi que não queria mais fazer parte da sua vida. O som da sirene da polícia se aproximava cada vez mais, cortando a tensão no ar, mas não houve tempo para respirar. Rafael olhava desesperado para Sara, e Ricardo sentiu que tudo poderia se descontrolar rapidamente. Ele precisava agir. Rafael, escuta, é hora de parar. Você tem uma escolha a fazer. Não precisa fazer isso, ele gritou, avançando um passo em direção ao homem. A verdade é um peso e você sabe disso, Rafael. Mas você pode redimir a sua história. Não deixe que isso termine assim. Ricardo continuou, sua voz ressoando na confusão. O olhar de Rafael mudava a cada segundo, refletindo todo o turbilhão de emoções que o dominava. E no meio da confusão emocional, uma nova sombra surgiu, entrelaçando a nova verdade e a irracionalidade da situação. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura familiar. E as palavras estavam prestes a escapar por entre os lábios de Victor, mais uma vez perto de um jogo de poder que mudaria novamente o curso das vidas de todos ali presentes. Precisamos conversar, irmão! Victor exclamou, a frieza de suas palavras cortando o ar denso. No instante em que os olhares de todos se fixaram nele, a sala se transformou em um campo de batalha, onde segredos de sangue e ambições latentes estariam prestes a emergir. O que mais estava escondido? O que realmente unia esses homens e mulheres? A tempestade estava longe de terminar. E Ricardo podia sentir que as revelações apenas começavam. As perguntas ecoavam na mente de todos. Quem eram eles de verdade? E o que ainda estava por vir? O ambiente estava carregado de tensão, e o rugido da sirene da polícia se aproximava rapidamente. Mas tudo o que Ricardo conseguia pensar era na revelação bomba que Sara acabara de fazer. Ele é meu irmão. As palavras ecoavam em sua mente, como um eco sem fim. Ele olhou para Rafael, que parecia perder o controle da situação, e para Sara, que estava em choque. Mas algo ainda não fazia sentido. Quem é você realmente, Sara? Ricardo perguntou, sua voz transbordando mistura de preocupação e raiva. Seus segredos não podem mais ficar escondidos. Ele sentia que havia algo mais profundo ali, e aquilo estava prestes a estourar. Rafael estreitou os olhos, tentando entender. Irmã, você sempre soube que eu estava aqui? Que eu não te abandonei? O desespero crescia, enquanto a raiva rapidamente se transformava em confusão. Victor, observando a cena como um predador em um jogo, decidiu intervir. A verdade nunca é fácil, não é? Uma família despedaçada pelos segredos. Mas não se preocupe, Rafael. Assim que soubermos o que Sara esconde, você pode voltar a acreditar em quem realmente está do seu lado. Ele tinha esse sorriso maquiavélico, e isso fez Ricardo sentir um arrepio na espinha. Pelo amor de Deus, chega de jogos! Ricardo exclamou. Sara, o que você não me contou? O que você tinha que esconder de mim? Mas a resposta não veio. Em vez disso, o celular de Sara vibrou de novo, e sua expressão mudou. Não, não é possível! Ela quase sussurrou, o pânico se apoderando de seu olhar. Sara, o que é isso? O que você viu? Ricardo estava prestes a se desesperar. Ele precisava de respostas. E agora? O mundo dava voltas, enquanto o caos se intensificava ao redor. De repente, um som ensurdecedor rasgou o ar. A porta principal do restaurante foi aberta com força e um grupo de policiais armados entrou, os gritos eclodindo quando a multidão se afastou. A polícia! Para baixo! Ricardo não pensou duas vezes. Ele puxou Sara e Noah para se abrigar. Fique perto de mim! Não deixe que ele te machuque!
O coração dele estava na garganta enquanto ele olhava fixamente para Rafael, que estava lutando com a verdade, e para Victor, que parecia se divertir com a situação. Chegou a hora de limpar essa sujeira de uma vez por todas, Victor gritou, tomando a dianteira. Mas para isso, precisamos de uma oferenda. Ricardo não entendeu, mas o olhar desbravador de Victor não deixava dúvidas. Ele se virou para Sarah. Você é parte disso, Sarah, e você sabe o que tem que fazer. A tensão subiu de nível. O que Victor queria de Sarah? Ele se aproximou dela como um predador se preparando para seu ataque final. Não se aproxime dela! Ricardo gritou, seu corpo em alerta. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Sarah, ainda atordoada, deu um passo à frente. Espere, eu sei o que você quer. Era um momento de clímax. Todos pararam para ouvir. O que Sarah sabia que poderia mudar tudo. Só quero que a verdade venha à tona. Victor, você não pode fazer o que pensa que pode. Eu não sou sua marionete. O silêncio foi ensurdecedor. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que a verdade significava? A história deles tinha camadas que ele nem sonhava conhecer. Victor, furioso, pegou seu celular. Você não tem ideia do que o que você diz pode causar. A verdade é uma faca de 2 gumes, Sarah. E ele pressionou um botão. 1 segundo depois, um vídeo começou a tocar nas televisões do restaurante. A imagem mostrava Sarah em uma cena de festa, cercada por pessoas, sorrindo. Mas havia algo denso na atmosfera. Eu sempre estive no controle, Sarah. Sempre soube que você voltaria. Victor declarou, como se tivesse disparado a última bala em um jogo de cartas. Ricardo sentiu o chão ceder sob seus pés. O que estava acontecendo? A cada segundo, algo mais sinistro se revelava. E a verdade que Sarah estava escondendo ardia como um fogo prestes a se espalhar. E em meio ao caos e à confusão, ele se perguntou: quem era realmente Sarah? As sombras da verdade logo se aproximariam, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. O clima no restaurante, que já estava tenso, se transformou em um furacão. As palavras de Sarah ainda pairavam no ar. Ele é meu irmão! O barulho da sirene da polícia ainda ecoava, mas Ricardo mal podia pensar em outra coisa. O que isso significava? A conexão entre Sarah e Rafael desmoronava tudo. Ele a olhou, tentando decifrar sua expressão, mas não havia respostas, apenas confusão. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Rafael gritou, a raiva transbordando. Por que você nunca me contou? O desespero em seu olhar era palpável. As pessoas ao redor começaram a murmurar. O ambiente estava carregado de mix de emoções, medo, choque e curiosidade. Victor, do outro lado, observava tudo com um sorriso malicioso. Era como se ele estivesse vendo um jogo se desenrolar. Deixe que a verdade venha, Sarah. Ele disse, sua voz quase sussurrante. Essa é a hora. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Sabia que você estava por trás de tudo. Ricardo disparou, seus olhos firmes em Victor. A última coisa que ele queria era que ele manipulasse Sarah ainda mais. Mas, naquele momento, Sarah parecia perdida, sem saber que caminho seguir. Eu não quero ser uma marionete, Victor.
A determinação na voz dela ressurgiu, mas a insegurança ainda se escondia por trás de suas palavras. Mas a tensão explodiu quando um novo som cortou a cena. Um assobio agudo, como um grito de dor. No espaço ao lado, uma organização de agentes secretos em ternos pretos e óculos escuros surgiu. Era como um filme de ação. Eles estavam armados e prontos para entrar em ação. "Saia desse lugar imediatamente! É uma zona de contenção!" Um deles gritou, se posicionando em frente à multidão assustada. "Aguentem firme! Temos que..." O agente começou, mas no meio de sua frase houve um estalo alto e uma explosão. O vidro que separava a cozinha do salão estourou em 1000 pedaços. O pânico tomou conta. Todos se jogaram ao chão. Gritos ecoavam, enquanto o caos se instalava. Ricardo sentiu um aperto no peito. "Sara, fique perto de mim!" Ele a puxou com força, mas ela estava acordada em um transe. O que estava acontecendo? O que havia trazido essas pessoas? Victor parecia estar esperando por aquilo. "O que você fez, Sara? Eles vêm atrás de você, não vêm?" O sorriso no rosto dele se alargou, como se tivesse previsto aquela reviravolta. "Você é uma peça importante em um jogo muito maior." As palavras cortaram como uma faca. Ricardo olhou para Sara, buscando respostas nos olhos dela. Mas o desespero a dominava. "O que está acontecendo, Sara? O que Victor quer dizer com isso?" Ela hesitou chorando. "Eu tinha que proteger Noah." Não sabia como. Eu estou envolvida em algo perigoso, Ricardo." Sua voz falhou e o desespero a envolveu. Victor começou a rir, mas não era um riso alegre. Era um riso de triunfo. "Ah, a verdade finalmente vem à tona. Você não é só uma mãe solteira, Sara. Você é parte de uma rede que está ligada a informações que muitos desejam. E eles estão aqui para te pegar." "Rede? Que rede?" Ricardo estava atordoado. Ele percebeu que conhecia Sara apenas na superfície. A mulher que ele pensava que tinha ajudado era parte de algo muito mais profundo. E Rafael, seu irmão, estava preso nessa armadilha sem mesmo saber. "Você me enganou!" "Deixe Noah fora disso, Sara!" Rafael gritou desesperado. "Eu não vou deixar você acabar com a vida dele." A raiva e o amor eram palpáveis. E enquanto isso, a situação se intensificava. A polícia tinha cercado o prédio e agora havia uma verdadeira batalha em andamento. Mas o que era uma luta por justiça? Na verdade, poderia ser um confronto por segredos ainda mais obscuros. A adrenalina disparava e os olhares de todos se voltaram para os agentes que pareciam estar em busca de algo específico. O caos havia se transformado em um jogo, onde as vidas estavam em jogo, e a verdade que poderia libertar ou destruir estava prestes a ser revelada. A última imagem que Ricardo viu foi uma luz brilhante refletindo em um objeto que um dos agentes estava segurando, um tipo de dispositivo que parecia ter importância crucial. O que estava prestes a acontecer? O que mais Sara estava escondendo? E quem realmente era Victor? O mundo deles estava prestes a desmoronar e ele sabia que precisavam descobrir a verdadeira essência de tudo antes que fosse tarde demais. O clima no restaurante estava tão denso que quase dava para cortar com uma faca. As sirenes da polícia soavam mais perto agora, enquanto a tensão aumentava a cada segundo. Ricardo, sem saber o que esperar, sentia seu coração disparado. Sara e Rafael estavam frente a frente, mas com a revelação dela, tudo parecia ter mudado. "Sara, o que você está dizendo?
Você e Rafael, irmãos? Ele murmurou, ainda processando a confusão. Era um turbilhão de sentimentos. Mas antes que ela pudesse responder, a atenção de todos foi desviada pelo barulho insuportável da explosão. As janelas estouraram em 1000 pedaços e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. O grupo de agentes de segurança estava invadindo, mas eles não eram os únicos. Ricardo percebeu que Victor, com um sorriso sinistro, estava se movendo em direção a uma saída secreta, enquanto todos estavam distraídos. Victor, aonde você pensa que vai? Ele sabia que algo estava muito errado, mas o que mais estava escondido ali? Sem esperar uma resposta, Victor se virou e começou a correr. Instintivamente, Ricardo decidiu que precisava impedir que ele escapasse. "Fica atrás de mim!" gritou para Sarah, puxando-a para mais longe do tumulto. "Não se afaste!" A adrenalina pulsava em sua veia. Ele não podia perder de vista aqueles que estavam manipulando a situação. E Rafael estava prestes a fazer uma escolha. Mas antes que pudesse dar outro passo, um som estrondoso ecoou novamente. Um tiro. Ricardo congelou. O pânico explodiu arredores. O agente que estava tentando controlar a situação caiu, e a confusão tomou conta de todos. A presença daquela arma mudava tudo em instantes. Dentre o tumulto, Sarah olhou para Ricardo com um desespero palpável. "Ricardo, ele está atrás de mim!" Ela estava tremendo, e sem pensar duas vezes, ele se virou para proteger a mulher que havia decidido ajudar. Mas a cena era um verdadeiro pesadelo. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto a multidão corria e o caos dominava, Ricardo viu alguém sair da esquina. Uma figura bem conhecida. Era alguém que ele nunca esperaria ver ali. Ana, sua ex-mulher, aquela que o tinha deixado anos atrás por conta de um segredo devastador. O olhar dela estava fixo em Sarah. "Sarah, precisamos conversar. Você não sabe o que está acontecendo." Ana gritou, atravessando a multidão em pânico. O choque se espalhou pelo corpo de Ricardo. O que poderia ela saber que mudaria tudo novamente? O que era tão importante que estava trazendo Ana de volta naquele momento? Ana! Ricardo ficou paralisado sem entender. Esse reencontro não era planeado. A ex estava envolvida de alguma maneira. O que mais ela escondia? A expressão de Ana era uma mistura de preocupação e talvez algo mais profundo. A conexão que ainda havia entre eles fazia o coração de Ricardo acelerar. "O que você sabe, Ana? Este é um momento de emergência", Ricardo disse, tentando não se deixar levar pelas emoções. "O que você está fazendo aqui? Por que você está ligada a tudo isso?" O tempo parecia parar, enquanto a tensão aumentava e os olhares todos se voltavam para aquele novo drama. O caos estava à porta, mas o que Ana estava prestes a revelar poderia virar tudo de cabeça para baixo. Sem responder diretamente, Ana olhou para Sarah com uma intensidade que deixava claro que havia muito mais em jogo. "Você não sabe quem ela realmente é, Ricardo. E as ramificações disso são maiores do que você imagina." O silêncio ficou pesado. Todos ao redor pareciam parar, a tensão impregnando o ar como uma nuvem negra. O que mais estava escondido? O que havia de tão catastrófico na verdade? Quando Ana se aproximou ainda mais, algo em sua expressão sugeriu que eles estavam à beira de uma grande revelação. "Sarah, você é filha de alguém poderoso, e isso pode destruir a vida de todos nós." A garganta de Ricardo parecia apertar. Ele não conseguia mover os músculos. Parecia que o ar tinha sido cortado.
A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. Ele olhou para Sarah, que parecia tão confusa quanto ele. O que significava isso? Ele sentia que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que mais ele estava prestes a descobrir? O clima no restaurante estava tão denso que quase dava para cortar com uma faca. As sirenes da polícia soavam mais perto agora, enquanto a tensão aumentava a cada segundo. Ricardo, sem saber o que esperar, sentia seu coração disparado. Sarah e Rafael estavam frente a frente, mas, com a revelação dela, tudo parecia ter mudado. Sarah, o que você está dizendo? Você e Rafael? Irmãos? Ele murmurou, ainda processando a confusão. Era um turbilhão de sentimentos. Mas antes que ela pudesse responder, a atenção de todos foi desviada pelo barulho insuportável da explosão. As janelas estouraram em 1000 pedaços e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. O grupo de agentes de segurança estava invadindo, mas eles não eram os únicos. Ricardo percebeu que Victor, com um sorriso sinistro, estava se movendo em direção a uma saída secreta, enquanto todos estavam distraídos. Victor, aonde você pensa que vai? Ele sabia que algo estava muito errado, mas o que mais estava escondido ali? Sem esperar uma resposta, Victor se virou e começou a correr. Instintivamente, Ricardo decidiu que precisava impedir que ele escapasse. "Fica atrás de mim!" gritou para Sarah, puxando-a para mais longe do tumulto. "Não se afaste!" A adrenalina pulsava em sua veia. Ele não podia perder de vista aqueles que estavam manipulando a situação. E Rafael estava prestes a fazer uma escolha. Mas, antes que pudesse dar outro passo, um som estrondoso ecoou novamente. Um tiro. Ricardo congelou. O pânico explodiu arredores. O agente que estava tentando controlar a situação caiu, e a confusão tomou conta de todos. A presença daquela arma mudava tudo em instantes. Dentre o tumulto, Sarah olhou para Ricardo com um desespero palpável. "Ricardo, ele está atrás de mim!" Ela estava tremendo, e sem pensar 2 vezes, ele se virou para proteger a mulher que havia decidido ajudar. Mas a cena era um verdadeiro pesadelo. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto a multidão corria e o caos dominava, Ricardo viu alguém sair da esquina. Uma figura bem conhecida. Era alguém que ele nunca esperaria ver ali. Ana, sua ex-mulher. Aquela que o tinha deixado anos atrás por conta de um segredo devastador. O olhar dela estava fixo em Sarah. "Sarah, precisamos conversar. Você não sabe o que está acontecendo!" Ana gritou, atravessando a multidão em pânico. O choque se espalhou pelo corpo de Ricardo. O que poderia ela saber que mudaria tudo novamente? O que era tão importante que estava trazendo Ana de volta naquele momento? "Ana?" Ricardo ficou paralisado, sem entender. Esse reencontro não era planejado. A ex estava envolvida de alguma maneira. O que mais ela escondia? A expressão de Ana era uma mistura de preocupação e talvez algo mais profundo. A conexão que ainda havia entre eles fazia o coração de Ricardo acelerar. "O que você sabe, Ana? Este é um momento de emergência!" Ricardo disse, tentando não se deixar levar pelas emoções. "O que você está fazendo aqui? Por que você está ligada a tudo isso?" O tempo parecia parar, enquanto a tensão aumentava, e os olhares de todos se voltavam para aquele novo drama. O caos estava à porta, mas o que Ana estava prestes a revelar poderia virar tudo de cabeça para baixo. Sem responder diretamente, Ana olhou para Sarah com uma intensidade que deixava claro que havia muito mais em jogo. "Você não sabe quem ela realmente é, Ricardo.
E as ramificações disso são maiores do que você imagina. O silêncio ficou pesado. Todos ao redor pareciam parar, a tensão impregnando o ar como uma nuvem negra. O que mais estava escondido? O que havia de tão catastrófico na verdade? Quando Ana se aproximou ainda mais, algo em sua expressão sugeriu que eles estavam à beira de uma grande revelação. Sarah, você é filha de alguém poderoso, e isso pode destruir a vida de todos nós. A garganta de Ricardo parecia apertar. Ele não conseguia mover os músculos. Parecia que o ar tinha sido cortado. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. Ele olhou para Sarah, que parecia tão confusa quanto ele. Num momento crítico, a porta se abriu abruptamente e uma figura entrou, ofegante. Era um homem de terno escuro, com um olhar intenso. O pai de Sarah. Ele caminhou com determinação. A expressão dele misturava desespero e furor. Sarah, você não deveria estar aqui, ele exclamou, olhando ao redor como se quisesse absorver toda a cena. Eles estão vindo, e você está em perigo. Ricardo sentiu um frio na barriga. O pai de Sarah era alguém que poderia colocar tudo em risco. O que está acontecendo? Ele indagou, a tensão multiplicando-se. Eu fiz coisas que te afetam, Sarah. Você precisa entender. Ele olhou para Victor, depois para Ricardo. Se eles descobrirem quem você é, a vida de todos aqui acabará. A revelação explodiu no ar como um trovão. O que mais ele tinha feito? O que Sarah não sabia sobre sua origem. Enquanto a confusão se instalava, a sirene da polícia estava mais forte agora. O tempo estava se esgotando. E na mente de Ricardo, uma nova pergunta surgiu. Até onde iria para proteger a mulher que ele tentou salvar? E mais importante, de quem eles realmente precisavam se proteger? O clima no restaurante estava tão denso que quase dava para cortar com uma faca. As sirenes da polícia soavam mais perto agora, enquanto a tensão aumentava a cada segundo. Ricardo, sem saber o que esperar, sentia seu coração disparado. Sarah e Rafael estavam frente a frente, mas com a revelação dela, tudo parecia ter mudado. Sarah, o que você está dizendo? Você e Rafael, irmãos? Ele murmurou, ainda processando a confusão. Era um turbilhão de sentimentos. Mas antes que ela pudesse responder, a atenção de todos foi desviada pelo barulho insuportável da explosão. As janelas estouraram em 1000 pedaços e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. O grupo de agentes de segurança estava invadindo, mas eles não eram os únicos. Ricardo percebeu que Victor, com um sorriso sinistro, estava se movendo em direção a uma saída secreta enquanto todos estavam distraídos. Victor, aonde você pensa que vai? Ele sabia que algo estava muito errado, mas o que mais estava escondido ali? Sem esperar uma resposta, Victor se virou e começou a correr. Instintivamente, Ricardo decidiu que precisava impedir que ele escapasse. Fica atrás de mim, gritou para Sarah, puxando-a para mais longe do tumulto. Não se afaste. A adrenalina pulsava em sua veia. Ele não podia perder de vista aqueles que estavam manipulando a situação. E Rafael estava prestes a fazer uma escolha. Mas antes que pudesse dar outro passo, um som estrondoso ecoou novamente. Um tiro! Ricardo congelou.
O pânico explodiu ao redor. O agente que estava tentando controlar a situação caiu e a confusão tomou conta de todos. A presença daquela arma mudava tudo em instantes. Dentre o tumulto, Sarah olhou para Ricardo com um desespero palpável. Ricardo, ele está atrás de mim! Ela estava tremendo e, sem pensar duas vezes, ele se virou para proteger a mulher que havia decidido ajudar. Mas a cena era um verdadeiro pesadelo. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto a multidão corria e o caos dominava, Ricardo viu alguém sair da esquina. Uma figura bem conhecida. Era alguém que ele nunca esperaria ver ali. Ana, sua ex-mulher, aquela que o tinha deixado anos atrás por conta de um segredo devastador. O olhar dela estava fixo em Sarah. Sarah, precisamos conversar. Você não sabe o que está acontecendo. Ana gritou, atravessando a multidão em pânico. O choque se espalhou pelo corpo de Ricardo. O que poderia ela saber que mudaria tudo novamente? O que era tão importante que estava trazendo Ana de volta naquele momento? Ana? Ricardo ficou paralisado, sem entender. Esse reencontro não era planeado. A ex estava envolvida de alguma maneira. O que mais ela escondia? A expressão de Ana era uma mistura de preocupação e talvez algo mais profundo. A conexão que ainda havia entre eles fazia o coração de Ricardo acelerar. O que você sabe, Ana? Este é um momento de emergência. Ricardo disse, tentando não se deixar levar pelas emoções. O que você está fazendo aqui? Por que você está ligada a tudo isso? O tempo parecia parar enquanto a tensão aumentava, e os olhares de todos se voltavam para aquele novo drama. O caos estava à porta, mas o que Ana estava prestes a revelar poderia virar tudo de cabeça para baixo. Sem responder diretamente, Ana olhou para Sarah com uma intensidade que deixava claro que havia muito mais em jogo. Você não sabe quem ela realmente é, Ricardo. E as ramificações disso são maiores do que você imagina. O silêncio ficou pesado. Todos ao redor pareciam parar, a tensão impregnando o ar como uma nuvem negra. O que mais estava escondido? O que havia de tão catastrófico na verdade? Quando Ana se aproximou ainda mais, algo em sua expressão sugeriu que eles estavam à beira de uma grande revelação. Sarah, você é filha de alguém poderoso, e isso pode destruir a vida de todos nós. A garganta de Ricardo parecia apertar. Ele não conseguia mover os músculos. Parecia que o ar tinha sido cortado. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. Ele olhou para Sarah, que parecia tão confusa quanto ele. Num momento crítico, a porta se abriu abruptamente e uma figura entrou, ofegante. Era um homem de terno escuro, com um olhar intenso, o pai de Sarah. Ele caminhou com determinação. A expressão dele misturava desespero e furor. Sarah, você não deveria estar aqui, ele exclamou, olhando ao redor como se quisesse absorver toda a cena. Eles estão vindo e você está em perigo. Ricardo sentiu um frio na barriga. O pai de Sarah era alguém que poderia colocar tudo em risco. O que está acontecendo? Ele indagou, a tensão multiplicando-se. Eu fiz coisas que te afetam, Sarah. Você precisa entender. Ele olhou para Victor, depois para Ricardo. Se eles descobrirem quem você é, a vida de todos aqui acabará. A revelação explodiu no ar, como um trovão.
O que mais ele tinha feito? O que Sarah não sabia sobre sua origem? Enquanto a confusão se instalava, a sirene da polícia estava mais forte agora. O tempo estava se esgotando, e na mente de Ricardo, uma nova pergunta surgiu. Até onde iria para proteger a mulher que ele tentou salvar? E mais importante, de quem eles realmente precisavam se proteger? E então, em meio ao caos, Rafael fez algo inesperado. Com um grito de raiva e dor, ele disparou na direção de seu pai. Você nunca foi meu pai! Você é um traidor! O gesto era desesperado, mas o impacto foi devastador. O que ninguém esperava era que o pai de Sarah também segurava uma arma. E em um momento de choque, ele virou a arma em direção a Rafael. Não, não, não! Ricardo bradou, mas era tarde demais. Um tiro ecoou e o mundo pareceu parar. O corpo de Rafael caiu no chão. O sangue se espalhou pelo restaurante e a verdade sobre a ligação deles se tornou um pesadelo absoluto. A sala ficou em silêncio absoluto, todo o caos congelado em um único instante de horror. O choque tomou conta de todos. O que havia se transformado em um drama aterrador, agora era um massacre em live. Ricardo olhou para Sarah, que estava horrorizada. A verdade sobre sua família agora estava não apenas exposta, mas também coberta por um manto trágico. O que havia começado com uma simples mensagem de socorro, agora era um jogo de sobrevivência onde todos estavam em risco. O que mais estava escondido nas sombras, esperando para ser revelado em meio ao tumulto e dor. O ambiente se transformou em um caótico cenário de dor e choque. Ricardo, atônito, observava o corpo de Rafael caindo ao chão. O sangue manchando o chão frio do restaurante. Nos rostos de todos ali, a incredulidade se instalava, um silêncio. Sarah estava paralisada, os olhos arregalados, enquanto o pai dela, o homem que havia entrado com desespero, apenas ficou em pé, tremendo. Não, pode ser! Ricardo sussurrou, um nó se formando em sua garganta. Ele queria correr até Sarah, mas suas pernas pareciam pesadas. As sirenes da polícia se aproximavam, mas nada poderia distraí-lo do horror que havia acontecido diante de seus olhos. Eu não queria, eu não sabia! O pai de Sarah murmurava, sua voz entrecortada. As palavras pareciam desesperadas, mas não havia desculpa para o que ele havia feito. O homem que ele uma vez tinha considerado um aliado, agora era o autor de uma tragédia. Ricardo! O grito de Sarah despertou ele de seu estado de choque. Ela começou a caminhar em direção ao corpo de Rafael, lágrimas escorrendo como uma torrente. Mas ele se interpôs, seu instinto de proteção gritando. Não, Sarah, fique longe! A culpa é minha, eu nunca quis. Ela se virou a dor marcando seu rosto. Ele é meu irmão, eu não sabia. O desespero e a confusão tomavam conta, e num instante, tudo o que estava claro agora estava envolto em sombras. Victor, que observava tudo com um sorriso indiferente, interrompeu em um tom desdenhoso. Ah, como a verdade pode ser cruel! E agora? O que você vai fazer, Sarah? Perder a única família que você tinha? A raiva e o desprezo de Ricardo foram instantâneos. Cale a boca, Victor! Isso é culpa sua! Mas antes que pudesse responder, as portas do restaurante se escancaram de uma vez. Um grupo de policiais entrou, prontos para agir. Todos no chão! O que está acontecendo aqui? A autoridade deles fez com que muitos se prostrassem. Mas Ricardo e Sarah estavam lá, completamente paralisados pela dor. Ele é inocente! Sarah gritou.
os olhos ardendo, enquanto apontava para o corpo de Rafael. As palavras dela ecoaram no ar, e o sentimento de culpa do pai parecia crescer ainda mais. Vocês não podem prendê-lo. Ele só estava tentando proteger a família. Ricardo sabia que a situação era crítica. Ele precisava agir. Eles não podem levar você e seu pai. Ele olhou para o pai de Sara, seu rosto descontrolado. Você precisa explicar tudo isso. Agora, a verdade não poderia ficar escondida. As peças estavam no lugar, e cada um tinha que assumir suas responsabilidades, por mais doloroso que fosse. As palavras necessárias para reconstruir as vidas que haviam sido despedaçadas estavam prestes a ser ditas. Sara, em meio ao caos, finalmente se virou para seu pai. Me diga a verdade! O que você fez conosco? O que você escondeu? O desespero nos olhos dela se misturava com determinação. Eu estava tentando proteger vocês, disse o pai, a voz tremendo. A verdade é que a nossa família tem inimigos poderosos. Eu não sabia como lidar com isso. A linhagem que você vem, Sara, é mais perigosa do que você imagina. Eles se infiltraram em nossas vidas, e eu não pude. Os policiais começaram a cercar a cena. Ricardo e Sara não tinham mais tempo. Precisamos da verdade agora, ele exigiu, segurando a mão de Sara. Eles sabiam que a injustiça não acabaria ali. Havia uma luta maior a ser travada, e a dor da perda de Rafael agora se tornava combustível para seus passos finais. Assim que o tiroteio começou a estancar, uma nova esperança surgiu dentro de Ricardo. Uma conexão entre eles. Ele virou-se para Sara e declarou: nós vamos superar isso, por Rafael, por tudo que ainda podemos fazer uns pelos outros. E assim, no meio da tragédia, um novo início estava por vir. Porém, o que seria de seus destinos? O que ainda estava à espreita nas sombras? Essa história ainda não terminou. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Ninguém quer perder isso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.